Para ter acesso a essa live. Muito bem, pessoal. Então vamos que vamos aqui para essa live. Sejam boa noite todos que estão entrando aqui nessa live, que será a live de abertura do grupo 28 do jejum magnético, jejum intermitente. Hoje falaremos como prevenir hipertensão e também obesidade com o jejum magnético. Então, quem está no Instagram, vamos deixar aí com o áudio. Vou pedir para que deixe com o áudio desligado, né? Porque senão pode sair na live aqui. Então, boa noite, boa noite, boa noite, família do Jejum Magnético. Hoje falaremos como prevenindo e combatendo hipertensão e obesidade com o jejum intermitente. E quem está no Instagram que quiser participar dessa live, vai aí no link da bio, que tem o link do Zoom, e aí você também poderá participar. Todo mundo coloca, então, quem está no Instagram, quem está aqui no Zoom, a cidade da onde você está falando também. E se você já fez jejum intermitente ou não. Boa noite, Abilene, a Regina Teixeira, Mariana, boa noite, Fernanda, Camila, o Rudberto também aqui, todos que estão acompanhando essa live. Então vamos começar falando sobre jejum intermitente, sobre hipertensão. Eu estou bem, em Barueri, legal, a Cláudia em Barueri, isso. Vamos falar a cidade de onde você está falando, que isso é muito. Estou aonde que é? Ei, ai, ai, muito bem, muito bem. Vamos que vamos então, pessoal. Vamos falar das principais doenças no Brasil? Olha as doenças que mais matam no Brasil. Então, isso é muito interessante de saber quais são e o porquê que essas doenças causam grandes problemas. Então, doença cardiovascular, 340 mil mortes por ano. Câncer, 200 mil mortes por ano. Pneumonia, doenças respiratórias, 139 mil. Diabetes e doenças endócrinas, 74 mil. E, claro, também doenças relacionadas ao aparelho digestivo também. Então, olha só, doença cardiovascular. Hoje nós falaremos sobre obesidade, sobre pressão alta. Tendo dúvidas, podem colocar aí, né? Quem está no Instagram que quiser acompanhar os slides do Zoom, é só ir no link da bio, ali eu deixei o link do Zoom, você pode entrar também. Então vamos lá. Hoje vamos focar nisso, obesidade e pressão alta. E por que que isso acontece e como combater isso através do jejum intermitente. Isso é muito importante. Belo Horizonte, legal! O pessoal de Minas está aí em peso. Hipertensão arterial e doenças cardíacas. A hipertensão arterial é uma doença crônico-degenerativa, multifatorial, assintomática. Na grande maioria dos casos, no qual o motivo do indivíduo é níveis de pressão arterial que conferem um significado, aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Então, qual que é o parâmetro para a gente falar de pressão alta? 14 por 9. Acima de 14 por 9, a gente já considera pressão alta. É claro que não é só uma medida que a gente vai, tira uma vez, está lá, vai no médico, tem que considerar a hipertensão do jaleco branco, mas se tiver várias medidas de pressão que descem de 14 por 9 é complicado. Doutor, comecei a fazer há 8 dias e já vi uma grande diferença do jejum intermitente. Parabéns, a Cláudia que está aí, muito legal. Quem aí que está entrando, que já fez jejum intermitente, olha aqui o caso eu deixei aqui no Instagram, a diferença de 25 quilos a menos com o jejum intermitente. Então isso é muito possível, tá? Então olha só, então vamos falar de obesidade, vamos falar de pressão alta, vamos falar de tudo isso que... Quais são os fatores de risco para a pressão alta, né? Idade, o gênero, etnia, excesso de peso, é o que nós falaremos bastante hoje, a obesidade, ingestão de sódio, ingestão de álcool, sedentarismo, ou seja, não fazer exercício físico, né? Tudo isso aí complica também para a pressão alta, fatores genéticos e, claro, os outros fatores para riscos cardiovasculares também são riscos para a pressão alta, né?
Então, aí, claro, o estilo de vida, o fumo, drogas ilícitas e tudo isso aí, claro, é um fator de risco. Boa noite quem está entrando aí, boa noite Nicole, boa noite Ângela, Fernanda, todo mundo que está entrando aí na live, muito legal. Pessoal que está no Instagram também, quem quiser acompanhar, pode também, e se quiser ver os slides, vai aí no link da bio do Instagram que tem aí o link do Zoom, tá? Muito importante isso. Então, esses são os principais fatores de risco, né? Claro, quanto mais a idade avançada, os homens têm mais risco de pressão alta, a obesidade, por isso que a gente vai falar do jejum intermitente, se eu consumo muito sal, o excesso de álcool, mas eu vou falar do ingestão de sódio, não quer dizer que é o sal marinho pode. Fatores de riscos, fatores genéticos, fumo, né? E aí tudo isso tem que ser avaliado também. Só tomo café preto sem açúcar e almoço como uma rainha e não janto. Muito bem, Cláudia, isso mesmo. Chazinho de camomila à noite. Tá no caminho certo, é isso mesmo, né? Distribuição da pressão alta em diferentes populações. Então vamos lá. Olha só que interessante. Na população em geral, a média da pressão maior, pressão sistólica é 12, 120, né? Quando a gente fala 120 é 12, né? Quando a pessoa está obesa, já essa média já aumenta para 130, ou seja, 13 para 14. Agora, obesidade mais álcool é muito complicado porque passa de 14, 15. Então, realmente fica muito complicado quando está passando junto esses dois fatores, álcool e obesidade. Então, a gente tem que entender isso, né? Que o álcool é extremamente prejudicial para a questão cardíaca e, claro, o sobrepeso. E aí que a gente vai falar. E quando é que a gente considera sobrepeso, né? Vamos lá, nós temos uma medida básica. Boa noite, aí o Felipe está aí, legal, Felipe. O índice de massa corporal não é o mais fidedigno, né? O IMC, claro, o ideal seria uma biorressonância, melhor ainda o ultrassom, seria melhor, mas acima de 25 já é considerado sobrepeso e acima de 30 já é obesidade, né? Então, e essa medida é feita pelo peso, né? Dividido pela altura ao quadrado. Então, isso aí dá para fazer na calculadora, né? Você sabendo o seu peso e sua medida. Então, é muito importante. Quem tiver dúvidas, pessoal, sobre hipertensão, sobre jejum, coloca aí no chat, tanto do Instagram como do Zoom também, a gente vai tirando. Muito importante, né? Não dar um diagnóstico de pressão alta assim, de qualquer jeito. A pessoa chega na farmácia correndo e tal, e a média pressão tá 15/9, e aí você tem pressão alta. E já fica rotulado que tem pressão alta. Não, não é assim. Para medir a pressão arterial, a pessoa tem que descansar, não pode ser depois de uma corrida, de um exercício, subir uma escada, subir um morro, chegou todo. Às vezes a gente sabe que só pelo jaleco branco a pessoa já fica assustada, já aumenta a pressão. Então a gente às vezes espera ela descansar uns 10 minutinhos, tem que medir na altura certa, tem que ter o aparelho bem regulado, não é qualquer aparelhinho, às vezes os aparelhos que as pessoas usam em casa está desregulado. Então a gente tem que cuidar com isso, porque aí a gente não vai dar um diagnóstico de pressão alta de uma maneira assim precipitada. E claro, nunca arredondar. O ideal é sempre botar lá, se deu 120/80 ou se deu 125/85, colocar o valor quebrado, né? Ou se deu 139/87. O ideal é escrever dessa maneira, para a gente ter uma aferição correta. Isso é muito importante também. Agora, olha este quadro, pena que o pessoal do Instagram não pode ver esse quadro que está aqui no Zoom, dos fatores de risco. E eu quero chamar a atenção, principalmente aqueles que têm um percentual maior. Sedentarismo de 60% a 80% de fator de risco e sobrepeso e obesidade 66% de fator de risco. Então isso é muito preocupante. Então, sim, realmente não é uma questão de tem preconceito para quem está acima do peso. Não, é uma questão de saúde. Mas olha só que coisas interessantes. A apneia do sono também pode dar pressão alta. Então a gente tem que investigar se quem tem pressão alta não tem uma apneia do sono. O que é a apneia do sono? Que lá para de respirar,
ela para de respirar alguns segundos, né? Tá dormindo, e normalmente quem nota é quem dorme ao lado, às vezes é o marido, a esposa, ou até um irmão, e depois ela puxa aquele ar assim, e isso aí está prejudicando a pressão, mas também a hiperinsulinemia, ou seja, se a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, a insulina alta, 50% de risco. Colesterol acima de 240 é um fator de risco, 40%. O HDL abaixo de 25%, né? O HDL, o colesterol, entre aspas, bom, né? Diabetes é um fator de risco, 15%. E aí, claro, fumo e outras questões também. Então, mas eu quero chamar a atenção aí do sobrepeso, que é 66%, e obesidade e sedentarismo, de 60% a 80% de risco. Então, claro que a gente tem que se preocupar, não adianta só tomar o remédio da pressão e não fazer atividade física, e não fazer um jejum intermitente, e não cuidar da sua alimentação, porque aí não adianta ficar tomando remédio e se alimentando mal, e aí é como é um paliativo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre sobrepeso. Então é muito importante falar do sobrepeso, né? Então, até o Felipe tá dando aqui um conceito, né? Obesidade. Qual que é o conceito de obesidade, né? Então, por exemplo, né? A obesidade é quando a gente está com o peso acima do normal. E como que a gente calcula isso? Índice de massa corporal. Se o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, fica mais que 25, já é um sobrepeso. Se der mais de 30, é uma obesidade grau 1. E se der mais de 35, 40, aí já vai para obesidade grau 2, 3, obesidade mórbida, e aí por aí vai. E como que acontece sobrepeso, doutor? Olha, a gente come ali, ó, um monte de carboidrato, pão, cereal, biscoito, massa, isso tudo é açúcar, é amido. Isso vira açúcar, é glicose. Então, uma das coisas que eu mais encontro em consultório é essa confusão. As pessoas falam para mim, doutor, mas eu não como açúcar, né? Até pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes. Eu falei, tá, mas você come pão? Como é que é o seu almoço? Almoço eu como arroz, aipim, batata e macarrão. Eu falei, mas 4 coisas que são amido, isso tudo vira açúcar, porque não gasta, vira açúcar. Então tem que botar na cabeça o seguinte, quando a gente fala açúcar, não é só açúcar branco. Quando a gente fala de amido, amido também é açúcar. Então, por exemplo, se o arroz branco, se você não faz exercício, vira açúcar. Por quê? Olha ali, ele vira glicose, essa glicose libera insulina, que o pâncreas libera insulina, tá? A famosa insulina, o pâncreas libera. O que faz a insulina? Leva a glicose do sangue para dentro do músculo, dentro da célula. Mas se eu não queimo, não faço exercício, vai armazenar como gordura no adipócito. Então é simples entender que se a gente não faz exercício e está comendo pão, biscoito, massa, macarrão, arroz branco, aipim, batata, tudo isso, claro que a gente vai ganhar peso, porque ela ali, ó, daí não tem perda de gordura. E por que que no jejum intermitente funciona? Então vamos lá. O que é o jejum intermitente? Tem um período de jejum e o período que a gente pode se alimentar. Então, vamos falar do jejum clássico 16 por 8. É o que eu faço praticamente quase todos os dias. Eu janto até 20 horas e vou só almoçar no dia seguinte. Eu não tomo café da manhã. Eu tomo um café preto sem açúcar, tomo um shot de água com limão. Né? Às vezes tomo um chimarrão, às vezes tomo um chá. Isso pode, tudo sem açúcar. Mas tudo sem calorias, né? Então, o que acontece? Eu fico 16 horas sem me alimentar. Perfeito. A partir de 10 horas, acaba o estoque de glicose e glicogênio. E aí, o que acontece? O corpo vai lá quebrar aquele adipócito, vai quebrar a gordura para ter energia. Então, ela quebra a gordura para formar o que nós chamamos corpos cetônicos. E aí, essa quebra de gordura para gerar energia para o cérebro, para o corpo, é o que faz a gente emagrecer. E por que se a gente comer de 3 em 3 horas não vai emagrecer? Porque aí não chega nesse período de 10 horas que é necessário
para acabar o glicogênio e começar a quebrar a gordura. E olha que interessante, se você faz um jejum de 18, 20, 24 horas, a gente entra em cetose e é mais saudável para o cérebro ainda. Por exemplo, ontem eu fiz um jejum de 24 horas. Eu gosto nas segundas-feiras fazer um jejum de 24 horas. E aí tomo bastante água, tomo chá e tudo isso vai ajudando no meu processo também de desintoxicação. Tem sentido isso, pessoal? Quem está gostando da live aí, bota um joinha, porque eu estou transformando ela mais didática possível. A Fernanda está aí, a Lola está aí também, a Ângela, a Camila, todo mundo. Quem está aí no Instagram, se você está no Instagram e quer ver os slides que eu estou mostrando pelo Zoom, vai no link da bio, você pode entrar e aí você vai ter acesso aos slides também, tá? Só ir aí no link, pode fechar essa live lá no link da bio aí, onde tem a descrição do meu perfil aí, tem um link do Zoom, você pode entrar na live. Muito bem, pessoal, então vamos que vamos, né? Vamos tomar uma aguinha, já que a gente falou tomar uma água, né? Por que nós engordamos, então? Então, esse é sempre a chave do entendimento. Obesidade é uma questão de qualidade dos alimentos. Perfeito. Então, áudio aí, pessoal. Cuidado para não vazar áudio aí, porque senão é isso. É uma questão de qualidade dos alimentos, né? Então, não é só uma questão de calorias, de contar calorias. Tem que ver se comemos carboidrato em excesso, vamos ganhar peso. Se a gente come gorduras boas, não vai dar tanto pico de insulina. Então, a questão da insulina e do cortisol é importante. Se eu estou estressado, eu vou engordar mais. E se eu libero menos insulina, aí eu vou emagrecer com mais facilidade. Então, reduzir os alimentos que aumentam a insulina. Então, quais são esses alimentos? De novo, vamos falar: pão, bolo, bolacha, massa, amido, açúcar, tudo isso que estimula a insulina. E o que é a resistência insulínica? Claro que quanto mais insulina eu libero, se eu ficar comendo a cada 3 horas e comer muito carboidrato, cria persistência, cria uma resistência, certo? E aí, claro, a composição dos alimentos que elevam a insulina. Então, isso é muito importante ser entendido, né? Se esses alimentos que é ultraprocessado, que é refinado, que é ultraprocessado, que é industrializado, ele não tem fibra, então ele dá um pico de insulina. Tá? Então é o mais prejudicial que tem. Ah, porque o pessoal fala das gorduras. Na verdade, o pior é o alimento processado, não é a gordura. Eu comer um abacate não é prejudicial. O prejudicial é eu comer biscoito, é comer pão. E os momentos que você come. Se eu ficar comendo, beliscando toda hora, eu vou ter um monte de pico de insulina e, claro, tudo isso aí vai levar meus níveis de insulina e vai fazendo com que eu absorva mais gordura, forme mais gordura, né? E aí os erros que a gente comete são o seguinte: consumir muito carboidrato e açúcar, não consumir as proteínas da maneira adequada, então a gente tem que comer as proteínas bem equilibradas. Se a gente comer pouca proteína, vai ser ruim para o nosso organismo. Superar a fobia contra a gordura, então as gorduras boas são necessárias: abacate, nozes, castanha, amêndoas, tudo isso é ótimo. Azeite de oliva é ótimo para a saúde. E não comer fibra. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que é um erro, é, por exemplo, as pessoas que tomam muito suco, né? Porque eles acham que estão arrasando. Eu vou tomar um suco natural ou um suco de caixinha. Olha quanto de açúcar tem numa Coca-Cola: 12 colheres. Mas olha o que tem num suco ali Del Valle: 13 colheres de açúcar. Um Lipton: 17. Então, esses sucos industrializados também têm muito açúcar. E é importante entender que a melhor bebida é água. Não é para tomar suco na hora do almoço, nem no jantar. Não é para tomar suco. É para, se você quer uma fruta, coma ela inteira. Vou comer uma laranja com fibra, com bagaço. Aí aquela fibra faz você absorver menos a insulina. Agora, se você vai fazer um suco de laranja, vai botar 5 laranjas, é muito açúcar. Então, a gente tem que ter esse entendimento também. E aqui é uma pesquisa que fizeram que muitos adolescentes estavam com gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Só o fato
de ter tirado o suco de fruta desses e refrigerante desses adolescentes já foi o suficiente para diminuir as enzimas do fígado que estavam alteradas. Então, isso é muito importante de a gente entender que é só tirar o suquinho, tirar isso aí já vai ser uma grande diferença. Soluções, então, para quem quer emagrecer: reduzir o consumo de açúcar e carboidrato, ler sempre os rótulos, porque tem muita pegadinha da indústria do alimento, tudo que termina com ose, ídio, xarope, né? Xarope de milho, monossacarídeo, polissacarídeo, maltose, tudo isso aí é açúcar. Escolha bem as sobremesas, né? Então, em vez de comer um pudim, coma, por exemplo, uma fruta, né? Um morango, com creme de leite, por exemplo, que é gordura boa, e não coma entre as refeições, por exemplo. Certo, pessoal? Vamos que vamos, então. E outras soluções? Café da manhã pode ser opcional, então eu gosto de pular o café da manhã. Coloca aí, quem faz jejum intermitente, se você prefere pular o café da manhã ou pular o jantar. Coloca aí, se você prefere pular o café da manhã ou pular o jantar. Consuma bebidas sem adição de açúcar, café, chá sem adição de açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Reduza o consumo de grãos refinados, porque tem gente que acha assim: ah, eu vou comer farinha, vou comer um monte de farelo, também não é tão saudável o excesso, né? Eu perco mais peso pulando o jantar. O Gilberto falou. Interessante, então é ótimo, porque, por exemplo, um jejum de 16 horas, pulando o jantar, pode ser das 4 da tarde, das 16 horas até as 8 da manhã. Então tem gente que fala assim para mim: ah, eu não vivo sem meu café da manhã. Tá, então, beleza. Então faz das 4 da tarde até as 8 da manhã. Eu prefiro pular o café da manhã. Perfeito. Então começa às 8 da noite e vai até meio-dia. Fácil de fazer, né? Recomendação: quem está começando no jejum intermitente, começa gradualmente. Não começa com 16 horas, começa com 14. 14 horas, vai fazer em 14 horas, depois 15, né? Ó, a Fernanda fala: pular o café da manhã é mais fácil para ela. Então, interessante, cada um tem, porque tem que ver a tua rotina, né? O Rodberto é mais fácil pular o jantar, para a Fernanda o café da manhã. Então, tem pessoas que às vezes acordam muito cedo, dormem mais cedo, então de repente é mais interessante pular o jantar, e tem pessoas que às vezes se dão mais fácil, como eu prefiro pular o café da manhã. Vamos ver aqui no Instagram, a Denilce fala que pula o café, né? Bacana, então. Então vamos colocar aí, quem quiser compartilhar no Instagram aí, eu botei a foto uma participante do grupo que perdeu 25 quilos aí no processo do jejum intermitente. Então vamos que vamos, família magnética. Olha só algumas medidas no impacto da pressão alta, né, que pode ajudar. Então, imagina se uma pessoa que tem uma pressão 18, vou botar 18 por 11, 18 por 11, vamos imaginar assim. Ou 16 por 10. Tá alta, né? Mas só a cada 10 quilos que ela perde, ela pode reduzir de 5 a 20 milímetros de HG, ou seja, 2 pontos. Mas imagina que ela perde 10 quilos, então de 16 já passa para 14. Tá? Aí ela faz uma dieta com baixo sódio e mais magnésio, já baixa mais um ponto, daí baixa para 13. Aí ela faz atividade física, baixa mais 9 milímetros de HG, já baixa para 12. E ela tirou álcool, baixa para 11. Então, olha só como é importante também o processo de fazer a dieta e todo o processo, né? Então, não é só uma medida que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um conjunto de medidas para ter um resultado, porque senão, por isso que eu estou falando aqui, que o que é o jejum magnético? É o conjunto do jejum intermitente, a dieta low carb, baixo carboidrato, os chás para desintoxicar, atividade física, tudo isso vai ajudar. Então, quem tem pressão alta, depois eu vou deixar essa live gravada, e mande essa live para quem tem pressão alta. Se você tem algum parente que tem pressão alta,
Mande para essa live para ele. Às vezes é o pai, a mãe, às vezes é um irmão. Se você ama ele, manda essa live, porque justamente aí, ó, olha aqui quantas coisas podem ser feitas através dos hábitos. Agora, infelizmente, tem pessoas que chegam pro doutor e falam: doutor, eu não quero mudar nada na minha vida, não. Me dá o remédio aí, que eu quero só tomar o remédio para pressão. Beleza, tem os remédios. Agora, vai funcionar? Vai funcionar mais ou menos, porque cada vez tem que dar mais a dose, e aí pode chegar uma hora que vai estar tomando 2, 3 tipos de remédio, e eu conheço pessoas que com 3 tipos de remédio para pressão, e a pressão ainda fica descontrolada. E aí qual que é o risco da pressão alta? Dá um derrame, um AVC, pode dar um infarto, e aí, claro, pode prejudicar. Então, não tem nada melhor do que mudança do estilo de vida. A famosa polêmica do sódio. Então, o sal refinado, ele aumenta a pressão, tá? Ele é acidificante e tem fonte de contaminante, porque o sal refinado passa por um processo químico, tira todos os sais minerais do sal e fica ali só cloreto de sódio e iodo. Agora, o sal integral, que é alcalinizante, tem 80 minerais, que é das salinas, que é o normal do sal, ele não aumenta a pressão. Então, olha a importância de usar o sal marinho. E o sal marinho reduz a pressão. Fizeram um trabalho, né, que dá uma redução média de 3 a 6 milímetros de Hg na PA e a pressão diastólica. Então, ele até ajuda a reduzir, versus, né, o aumento indesejado da resistência insulínica com sal refinado. O sal é essencial para a vida, gente. O verdadeiro vilão não é o sal, e sim o excesso de sódio presente nos produtos industrializados usados como conservante, mascarador e potencializador de sabor. Então, vou dar um exemplo. Esses temperinhos de miojo, esses sazon, esses caldo quinor, esses aginomoto da vida, isso é tudo cheio de sódio. Então, troque isso por temperinho natural, açafrão, sal marinho, cebolinha, salsinha, alho. Isso tudo vai ajudar. O alho, por exemplo, ajuda a reduzir a pressão, né? A beterraba ajuda a reduzir a pressão. Então a gente tem que saber se... Pessoal, quem quiser participar do desafio dos 21 dias do jejum magnético, nós estamos começando hoje, vai até o final do mês, né? Esse grupo é um grupo que é pelo WhatsApp, todo dia eu coloco um áudio para você, e é um valor muito simbólico, é R$ 98 para você participar do grupo. Então, se você quer realmente parar de ficar tomando medicamento de farmácia, não estou prometendo cura, mas com o jejum já vem muitas pessoas diminuindo dose de medicamento, até pessoas que chegaram ao ponto de tirar o remédio para pressão. Quer dizer, não é a pessoa que tira, é o médico da pessoa que tira. Comecei com sal marinho de supermercado, com certeza que ele é marinho mesmo? Então, muito importante. Só a Mônica, sem querer, usando o Zoom da minha filha. Tá bom, Mônica, sem problema. Não, é o seguinte, boa pergunta, né? Eu gosto do sal marinho de Mossoró. Então, normalmente está escrito lá, sal marinho de Mossoró. Às vezes, você vai no supermercado, tem um tipo de sal marinho lá. Realmente, hoje no Brasil a gente tem que estar sempre atento à procedência, né? Porque hoje tem muita coisa falsificada. Tem azeite de oliva falsificado, tem um monte de coisa falsificada. Então, eu gosto de ir numa casa de produto natural, perguntar de onde que vem sal, esse é sal marinho de Mossoró, tal, e a pessoa me fala. Então, às vezes tem marcas interessantes no supermercado, mas eu prefiro inclusive aquele sal marinho mais grossinho ainda, não tão refinado. Então é melhor ainda a consistência, tá? Mas boa pergunta da Mônica, isso é muito importante. Devemos orientar e manter o consumo do sal marinho integral nos alimentos conforme a sua palatabilidade. É impossível comer sal em excesso na comida. Olha só, é impossível comer sal em excesso, mas temos que evitar os produtos industrializados. E o verdadeiro vilão, o pó branco, é o açúcar e farinha de trigo.
carboidratos simples refinados, que geram resistência insulínica, aumento da insulinemia, que leva a maior retenção crônica de sódio pelos rins, aumento do volume sanguíneo circulante. Se devemos incentivar a redução de algo, seria justamente dos alimentos industrializados e dos carboidratos refinados. Então, não do sal, gente. Então, aí a pessoa vai lá, come um monte de pão, come um monte de temperinho de supermercado, e aí o vilão, coitado, é o sal. Isso aí. Então, soluções, pessoal, para quem tem pressão alta e quem quer emagrecer. Jejum intermitente, dieta low carb, atividade física e suplementos. Pode até tomar um medicamento, claro, ninguém está falando para tirar o medicamento do seu médico, mas suplementar e tomar chás. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do jejum intermitente. Muita gente quer saber do jejum intermitente. Funciona ou não funciona? Quem aí já emagreceu com jejum intermitente, coloca aí no chat, pessoal. Prêmio Nobel da Medicina. Bom, para começar, jejum já é praticado há milênios, né? Jesus, Buda e todos os médicos já praticam. Em 2016, o Yoshinori Ozumi comprovou o porquê que o jejum funciona, devido à teoria da autofagia. O que é a autofagia? Depois de 14, 16, 18 horas de jejum, o corpo começa, não tem alimento, ele vai lá, autoconsumo, ele começa a consumir células de mau funcionamento. E aí que está a chave da prevenção do câncer, da prevenção do Alzheimer, da quebra da gordura, né? Que é justamente o seguinte, a autofagia é uma autocura. O corpo está sem glicogênio, ele vai comer aquelas células de mal funcionamento. Imagina assim, é como você ir no aplicativo seu, aí no celular, e você vai ver alguns aplicativos que você não usa e que estão gastando bateria. Aí está gastando bateria, você vai lá, mas eu tenho que deletar uns aplicativos daqui. Aí você deleta uns 3 aplicativos que você não usa. A sua bateria dura mais. Então é a mesma coisa no nosso corpo. As células de mau funcionamento, elas vão sendo deletadas, desinstaladas pela autofagia. E aí a gente vive mais. Então é muito simples de entender que o jejum ele é uma autocura. E o que é o jejum intermitente? Nós temos horários de alimentação, nós chamamos janela de alimentação, e períodos de jejum. Então, quando a gente fala assim, o protocolo do dia é 14 por 10, é 14 horas de jejum, 10 de alimentação. Exemplo aqui que eu estou mostrando no Zoom, protocolo 16 por 8, 16 horas de jejum, das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte. E 8 horas de alimentação. Que horário de alimentação? Do meio-dia, 12 p.m. até as 8 p.m. E o que comer? Comida de verdade. Ali frutas, verduras, legumes, né? Ali tem vários. Mas o mais importante é entender isso. Que nós vamos chamar janela de alimentação, o horário que pode se alimentar. Então, vou abrir a janela. Vou fazer o desjejum, que é a primeira refeição. Então, anota essa dica. Como fazer o desjejum? Primeiro, comer gorduras e proteínas. Não é para fazer um jejum de 16 horas e quebrar com pão, por exemplo. Aí você está dando um tiro no pé, porque aí vai dar um pico de insulina. Então, come um abacate, come ovos, né? Faz um omelete, uma farofa de ovo, come nozes, castanha, amêndoas. Né? Aí depois no grupo eu vou passando alguns suplementos que a gente pode usar. Em 8 horas, normalmente eu faço 3 refeições. Eu almoço, faço um lanche ali às 4 da tarde e às 20 horas eu fecho minha janela. Então, fechou a janela. O que é fechar a janela? É a última refeição. Né? Então, tudo isso é uma programação que a gente faz para que vai ter uma alternância do protocolo, porque se a gente faz sempre o mesmo protocolo, ele vai perdendo a eficácia, então a gente tem que alternar os horários e o tempo de jejum. O que pode consumir durante o jejum, que não quebra jejum? Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê, água saborizada. Certo? Então, o que é água saborizada? Eu posso botar umas folhinhas de hortelã, posso botar um cravinho, né?
Tudo isso é muito importante, tá? É, vamos que vamos seguindo aqui. Opa! Então, quais são os 28 benefícios do jejum? Do jejum magnético, né? O que é o jejum magnético? É o que a gente faz o jejum intermitente por 21 dias, esse desafio do jejum. Então vamos lá. Primeiros benefícios gerais. De benefícios gerais nós temos emagrecimento, que eu já expliquei o porquê, né? Porque quebra a gordura para formar corpos cetônicos. É anti-inflamatório para quem tem reumatismo, para quem tem fibromialgia, esclerose múltipla. A autofagia, que expliquei também do Prêmio Nobel da Medicina. Reduz a resistência insulínica para quem tem diabetes. Então, o jejum sim pode curar o diabetes tipo 2. Melhora da microbiota intestinal, então, ou seja, a flora intestinal melhora, a circulação, redução da gordura, resistência ao estresse. Então, olha só, quantidade de benefícios. O que mais? Melhora o metabolismo da célula, melhora a ação da insulina, a estabilidade do DNA e a sobrevida da célula. Então, a longevidade. Fizeram até pesquisas em laboratórios, por exemplo, que ratinhos que comiam menos, que estavam em jejum, viveram 30% mais do que aqueles ratinhos que tinham comida toda hora. Então, realmente, o comer menos através do jejum e na hora que comer comida de verdade, aumenta a sobrevida. Cérebro, neuroproteção, diminui a inflamação, diminui aí a desmielinização, da esclerose múltipla, melhora a bioplasticidade cerebral, então prevenção do Alzheimer e Parkinson. Cardiovascular, diminui a pressão arterial, então olha aí o tema da live de hoje, diminui a insulina, então para quem tem aí diabetes, diminui o triglicerídeo, deu triglicerídeo alto, doutor, acima de 100, faz jejum intermitente. Eu tô com colesterol alto, doutor, acima de 240, faz jejum intermitente, porque vai diminuir o LDL e aumentar o HDL. Olha, a Denise falou, eu mesmo me curei da ansiedade e pânico. Muito legal, Denise. Parabéns com o jejum intermitente, gente. Olha aí. Câncer. Prolonga a vida, ativa a via catabólica, né, que destrói ali as células cancerígenas, e inibe a via anabólica, que é o que forma, né, as células. Colabora com a destruição de células tumorais, porque o tumor se alimenta da glicose, e a gente vai diminuir o carboidrato, e contribui com a quimioterapia. O jejum pode ser feito até quem está fazendo quimioterapia, gente. Então, olha só, mas claro, com supervisão médica. E outros benefícios, potencializa a atividade aeróbica. Então, imagina a gente fazer um jejum, atividade física em jejum. Nossa, potencializa isso. O emagrecimento vai dobrado. Emocional, mental e espiritual. Então tem uma série de benefícios, eu listei 28 benefícios com o jejum intermitente. Então, para a gente já ir finalizando, de novo, né, nós estamos com o grupo de jejum, outro desafio, já é o 28º. Então, gente, é um sucesso absoluto o grupo de jejum, né? Já são mais de 2 anos que eu formo os grupos. A gente bota o protocolo semanal ali, bota a dieta low carb, pode tirar dúvidas o momento que você quiser no grupo. As pessoas do grupo também contribuem tirando dúvidas, né? Isso aí é muito enriquecedor, dá uma motivação, dá uma sinergia que está no grupo. Até quem já está participando do grupo aí e que está escutando a live, escreve aí no chat a importância do grupo para você. Escreve aí, porque daí eu vou ler aqui. A Fernanda até já botou aqui, antes de eu pedir, ela já botou. O grupo faz toda a diferença. Emagreci 10, mas tive meus deslizes. Então, emagreceu 10 quilos, teve seu deslize. E isso é normal. Às vezes a gente perde, ganha um pouquinho, mas nunca volta o que era antes, né? Áudios para reprogramação, lives para mudar o estilo de vida. Então, serão 3 lives até o final do mês, toda terça-feira às 20 horas. Então, as próximas lives, infelizmente, o pessoal do Instagram não vai ver, porque é exclusiva para quem está no grupo, tá? Eu deixo gravado, então essa live está gravada. Algumas pessoas já me falaram, doutor, hoje eu não posso, já tenho compromisso, então vai escutar essa live hoje ou amanhã, não tem problema. Eu deixo gravado lá no grupo, não tem problema. Aqui no Instagram, né, @Dr. Tiago Yalcon,
E o meu YouTube também, @Dr. Tiago Iago. Quem não me segue no YouTube, quem não me segue no Instagram, tá aí, só me procurar aí. É fácil de seguir. Todos os dias tem dicas gratuitas, né? Para que a gente possa dar o nosso melhor. E se você sentiu o chamado? Sentiu o chamado? Quem sentiu o chamado, fala eu. Quem gostou dessa live, fala eu. Então, seja bem-vindo, bem-vinda à família do Jejum Magnético. Se tiver dúvidas, então a gente já está finalizando a live, pode colocar aí as dúvidas. Então, para quem ainda não está no grupo, pode entrar até amanhã, dia 12, R$ 98 o grupo, tá? Então, é fácil de participar, você faz do seu horário, a gente bota aí o protocolo no grupo, tira as dúvidas, todo dia tem um áudio e tem as 3 lives, tá, pessoal? O pessoal tá botando aí no Instagram, eu, muito bem, muito bem. E aqui no Zoom, ninguém botou eu? Ah, não, quero ver quem vai botar eu aí. Muito bem, então, pessoal. Então, vamos finalizando essa live aqui. Vou deixar aqui vou terminar aqui a gravação, então, para que a gente possa botar no YouTube daqui a pouco.